Então, depois da gente ter criado, né, as nossas classes cachorro, cavalo, preguiça e o animal, né, a gente agora vai fazer a segunda parte aqui da questão. A gente não usou o emitir som, né, mas a gente deve criar agora, fazer o seguinte, ó. Implemente um programa que crie os 3 tipos de animais definidos no exercício anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar esses animais. A gente já tem esses tipos, né, que as classes são praticamente os tipos, né. Então, a gente vai criar agora aqui dentro de um script.ts esses animais propriamente ditos. Então, eu vou criar um cavalo, que ele vai ser um new cavalo. E ele recebe um nome. Vou dar o nome de cavalo branco. Cavalo branco. E a idade dele vai ser de 4 anos. Vai ter um const cachorro. Vai ter um cachorro. Const cachorro. Vai ser igual a um new cachorro. O nome do cachorro vai ser Harvey. E ele vai ter 3 anos, tá? Vou criar aqui um bicho preguiça, então const preguiça é igual a new preguiça. O nome dessa preguiça eu vou dar um nome de preguicinha e vou dar a idade de 2 anos para ela. Show. Vamos continuar lendo aqui. Invoque o método que emite o som de cada um de forma polimórfica. O que quer dizer isso? Invoque o método que emite o som de cada um de forma polimórfica. Isto é, independente do tipo de animal. Ou seja, a gente tem 3 tipos de animais. Tem o cavalo, tem o cachorro e tem o preguiça. A gente precisa criar uma função, uma function aqui que emita o som. Então vou colocar emitir som de todos. Vou dar esse nome aqui, grandão aqui. Emitir som de todos. Essa função, ela precisa, né, emitir o som de qualquer um desses animais, independente de qual seja eles, tá? Então ela precisa receber como um parâmetro aqui um animal que seja de qual tipo? Não pode ser do tipo cavalo, nem do tipo cachorro, nem do tipo preguiça. Tem que ser um animal que seja tanto cavalo, quanto cachorro, quanto preguiça. Só que se eu colocar animal aqui, repara comigo que vai dar um BOzinho aqui, ó. Colocar animal. O que acontece? Primeiro que eu vim aqui, animal ponto, vai ter só idade e nome. Por quê? Porque eu não criei aqui dentro da nossa classe animal a nossa função de emitir som. Mas mesmo assim, se eu criasse aqui um public, emitir som, que é um método, uma função, né? E esse método aqui eu fazesse um console.log e eu falasse aqui o emitir som do cachorro, au au, tá? Olha o que vai acontecer. Se eu viesse aqui e colocasse ponto emitir som, o que vai acontecer é que quando eu chegar nessa etapa aqui, se eu passasse para cá, para a minha função, vamos supor que eu chamasse a minha função aqui, emite o som de todos, e passasse para ele o cavalo, vamos ver o que vai acontecer. Vocês já devem estar cientes do que vai acontecer, né? Então, mas vamos... Eita, o que aconteceu? Ah, tá. npx tsc. Tá, vamos esperar. E vamos rodar o nosso script. Olha lá. O meu cavalo está emitindo som de cachorro.
Porque eu teria aqui, se eu colocasse minha função emitir som aqui dentro, dessa forma, existe uma maneira de colocar o emitir som aqui dentro. Sim, existe. Mas vai ficar um pouco mais complexo, talvez, de entender. Então, para não ficar um pouco mais complexo de entender, o que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar e colocar esse emitir som aqui dentro, eu preciso apagar isso e a gente vai utilizar uma ferramenta chamada de interface para poder passar por essa etapa aqui, porque eu preciso de um animal que ele seja simplesmente do tipo, qual tipo? Que emita um som, tá? É isso que eu estou precisando nessa etapa aqui, tá? Eu preciso de um animal que seja capaz de emitir som, só que emitir som não é uma classe. Tem que ser um tipo de um animal específico que consiga fazer isso. Para isso a gente tem as interfaces, tá? A interface vai nos dar um poder grande para poder resolver esse problema aqui que a gente encontrou aqui, tá? Então eu vou criar uma interface do tipo emitir som.ts. E aqui nada mais que eu vou fazer é uma export interface. O nome da interface vai ser emitir som. E o que eu vou receber aqui dentro? Eu quero que esse emitir som seja simplesmente uma função. Então, vou falar que é uma função chamada emitir som. Para eu fazer isso, eu simplesmente coloco emitir som, abro parênteses e fecho parênteses e já falo que é uma função. Depois eu preciso falar o que ela retorna. Então, ela retorna nada. Eu não quero que ela retorne nada, tá? Eu não vou dar um emitir som e eu vou aqui dentro tipo dar um return. Não quero dar return nenhum, eu só quero uma função que retorne nada, tá? Mas ela execute alguma coisa para mim. E essa função ela tem que ser capaz de executar uma coisa para mim. O que eu quero que ela execute? Eu quero que ela execute, se o bicho for preguiça, execute o som do bicho preguiça. Se for cavalo, execute o som do cavalo. Se for cachorro, execute o som do cachorro. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar que a nossa classe cachorro ela tem que ser capaz de implementar. Então, eu vou falar implements a minha interface de emitir som, tá? E o que vai acontecer agora? O que minha interface está dizendo? A minha interface está dizendo que tem que existir uma função que seja emitir som, tá? O nome dela é emitir som e que o retorno dela seja vazio, tá? E quando eu falo esse implements aqui, eu estou falando assim, olha só, classe cachorro necessariamente precisa implementar essa função, tá? Então, quando eu venho aqui embaixo e coloco agora aqui, ó, emitir, já vai até aparecer direto, tá? Beleza. Parou de dar erro. Por que parou de dar erro? Porque agora eu tenho essa função aqui declarada aqui dentro. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um console.log com o som do cachorro. Au, au. Tá? E agora o que legal? A minha interface ela não vai servir simplesmente só para cachorro. Ela vai servir para todo tipo de animal. Então eu vou vir aqui, ó. Vou falar que agora o cavalo vai implementar uma função que essa função é emitir som, tá? E eu vou aqui embaixo do meu constructor e eu vou declarar essa função, emitir som. A mesma coisa para o bicho preguiça, eu vou falar que ela precisa implementar essa função, emitir som. E eu vou aqui emitir som. Beleza. E agora só nada mais é dar um console.log. Como eu não sei o barulho que o bicho preguiça faz, eu vou colocar aqui bicho preguiça emitiu um som. Tá? Vou colocar aqui dentro do cavalo, aqui dentro dessa classe aqui também a mesma coisa. Vou dar um log aqui. Que eu vou falar para ele o que?
cavalo, o cavalo emitiu um som. O cachorro, vou colocar também para poder ficar proporcional. O cachorro latiu. Beleza. Agora aqui na nosso script central a gente consegue criar sim uma function que seja capaz de emitir o som de todos. E eu vou falar para ela o quê? Que ela espera receber um animal que seja de que tipo? Quando eu crio essa interface aqui e exporto ela, isso vem para cá também, tá? E eu posso utilizar minha interface aqui também. E eu falo que eu preciso de um animal que seja simplesmente capaz de emitir um som, tá? Dessa forma aqui agora eu posso vir aqui vou dar um animal ponto emitir som. E olha que legal. Eu posso vir aqui embaixo, aqui eu declarei minha função, né? E aqui embaixo eu posso pegar e falar assim, cavalo, na verdade, desculpa, emitir som de todos. E eu passo o meu cavalo. E olha o que acontece. O meu cavalo, independente dele ser cavalo, do tipo cavalo, ele vai entrar aqui e vai emitir o som dele. E eu posso pegar aqui depois, chamar essa função de novo e passar aqui dentro agora um cachorro. E eu posso chamar essa função de novo aqui embaixo e falar que agora ela vai emitir o som do bicho preguiça. E independente do tipo de animal, eu posso usar essa função para qualquer animal que emita algum som. E ele vai emitir o som exato do bicho, tá? Isso é o poder da nossa interface, tá bom? Esse é o poder da interface. A gente consegue falar para uma função que o parâmetro dela agora passa a ser a minha interface. E a minha interface, ela foi declarada em cada um, ela foi implementada, né? A função da minha interface foi implementada em cada uma classe. Cavalo, preguiça e cachorro, tá? Esse é o poder da interface. E aqui, olha só, se eu rodar aqui agora o nosso npx tsc, e eu dar um node, olha lá, o cavalo emitiu um som, o cachorro latiu e o bicho preguiça emitiu um som. Show? Então, dessa forma aqui, a nossa função emitir som de todos, ela está agindo de maneira polimórfica, que independente de qual seja o animal que eu estou passando para ela está sendo capaz de emitir o som desse bicho, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Essa é uma matéria um pouco complicada de entender, essa questão de polimorfismo, tá? A outra parte lá de deve correr e deve subir em árvores, eu deixo com vocês, é uma parte tranquila, tá? A questão 2 nem está pedindo para poder fazer isso, mas a questão 1 pede para implementar tudo que for comum, né? De maneira igual. Então, assim, esse deve correr aqui, vocês já podem implementar também, ó, deve correr no cavalo, deve correr no cachorro. Vocês podem criar outra interface, tá? Vocês podem criar uma interface aqui, deve correr. Vou colocar não, interface correr.ts. E criarem aqui exportarem uma interface do tipo correr, tá? Nome correr, desculpa. E é uma interface que nada mais é que ela vai exportar uma função correr, que vai retornar nulo.
e depois implementar tanto no cachorro e vocês virem aqui, ó, e colocar correr. Tá, tem que colocar uma vírgula aqui. E vocês implementarem no cavalo também, que o cavalo também pode correr, tá? Então vem aqui, correr no cavalo também. Eu venho aqui, correr. E, sei lá, dar um console.log aqui. E falar que o cavalo começou a correr. Tá? E a mesma coisa aqui pro cachorro. Console.log aqui também, o cachorro começou a correr. E a gente poderia criar aqui no script central uma outra função que, independente se o bicho for cavalo ou cachorro, ele vai fazer, essa função iria fazer, né? Eu poderia criar um function, vou criar logo direto, function, correr, recebe um animal que simplesmente ele seja capaz de quê? De correr, tá? Importei a minha interface aqui, ó. E agora eu falo aqui que o animal tem que correr, tá? E depois eu poderia chamar essa função aqui, aqui embaixo, tipo correr, botar aqui para correr o meu cavalo e depois vou botar para correr o meu cachorro. Mais uma vez, para ficar claro, polimorfismo nada mais é do que eu conseguir criar uma função, ou independente do que seja, algo que consiga responder para mais de uma coisa ao mesmo tempo, que ele consiga se transformar. O meu animal entra aqui, independente se ele é cavalo, se ele é cachorro, se ele é preguiça, ele emite um som. Depois, ele entra dentro da minha função, independente se ele for cavalo e cachorro, ele vai correr, tá? É isso que é a questão do polimorfismo. Vou só rodar aqui meu script para terminar esse vídeo aqui. Beleza, ó. O cavalo começou a correr, o cachorro começou a correr, o cachorro latiu, o cavalo emitiu um som e o bicho preguiça emitiu um som. Fechou, galera? Então, terminado mais uma questão aí. Qualquer dúvida podem me chamar, tá? Fico à disposição, pode me chamar nos comentários aí do YouTube, qualquer dúvida, tá? Tamo junto, valeu, galera!